Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis na área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje eu vou falar com você qual que será o próximo ETF que vai ser aprovado. Hoje eu vou falar com você qual que é o próximo ativo que vai tomar as mídias e o próximo ativo que vai ser construído uma narrativa extremamente forte. Como foi construída uma narrativa extremamente forte sobre a aprovação de ETF do Bitcoin nos Estados Unidos. A gente fez o nosso movimento de capitulação ali, tá? Em setembro de 2022. Depois de setembro de 2022, a gente teve uma recuperação até a metade do ano de 2023. E na metade do ano de 2023, a BlackRock solicitou aprovação de ETF de Bitcoin. De lá para cá, essa narrativa ela foi muito forte, ela fez o mercado se movimentar bastante positivamente, tá? Muitas pessoas especularam essa aprovação de ETF do Bitcoin e a gente chegou na data de ontem com esse ETF sendo aprovado. Se você estava esperando boas movimentações exatamente na aprovação do ETF, você estava de brincadeira na tomateira, porque compre no boato, venda no fato. Significa que eu vendi na data de ontem? Não. Isso só significa que a gente teve uma grande movimentação antes do fato acontecer. Por isso que nesse vídeo eu vou te falar sobre o próximo fato que vai acontecer e eu vou te falar sobre o novo boato que vai acontecer, para que você consiga se preparar exatamente para essa movimentação lá na frente, caso você tenha perdido essa movimentação do Bitcoin. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, eu peço que deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante. Olha só, uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha jornada como investidor é esteja 12 meses à frente do mercado. Isso mesmo, não 12 meses em termos de data ali, tá? Eu não gosto dessa parada de data, mas o que essa frase quer dizer é esteja à frente do mercado, ou seja, se você tem uma expectativa de aprovação de ETF do Bitcoin lá no final do ano que vem, comece a se posicionar já para essa aprovação. E o que eu vou fazer com você nesse vídeo aqui é te preparar para uma próxima aprovação. Vou te preparar para uma novela que está sendo iniciada exatamente hoje, beleza? Bom, ontem o ETF do Bitcoin foi aprovado, né? Isso daí já era uma carta dada, o mercado inteiro já esperava essa aprovação aí acontecer, então eu não quero falar sobre Bitcoin com você. Eu quero falar sobre a próxima tese que vai ter aprovação de Ether aí, provavelmente na metade desse ano. Bom, quando a gente olha para o ativo Ether, tá? A gente consegue, primeiro ponto, comparar a performance dele com os ciclos anteriores. Ether só vivenciou 3 ciclos ainda, tá? A linha laranja é o seu ciclo Gênesis, a linha vermelha foi o seu segundo ciclo ali, 2018-2022, e a linha azul é esse ciclo que nós estamos vivenciando. Esse gráfico ele sempre inicia no bottom ali, né, na parte mais baixa do mercado. E olha só, quando a gente compara isso daqui, nem quero falar em termos de porcentagem, mas quando você olha para esse gráfico aqui, a gente vê claramente que esse ciclo que nós estamos, que é a linha azul, ele nem iniciou direito ainda. A gente tem uma longa movimentação de valorização desse ativo para os próximos ciclos. Obviamente, a gente não vai ter uma valorização tão forte igual foi no ciclo Gênesis, tá? Esse daqui é aquele movimento alfa, é exatamente o movimento mais forte que a gente tem. Segundo ciclo, ele vem um pouco mais fraco. O terceiro ciclo, ele vai vir mais fraco também. Mas o ponto é que a gente inicia a nossa análise aqui olhando para um ativo que ele ainda não começou a sua performance. Tudo bem que a gente já teve uma boa performance quando a gente compara ali o fundo do mercado, que foi nos $800, até o movimento que nós estamos hoje, mas a gente ainda tem um longo ciclo para andar. Se a gente analisar o NPL de Ether, que é um dos indicadores que ele vai nos mostrar qual fase do ciclo nós estamos, esse indicador é extremamente importante, tá? Eu utilizo ele muito dentro do Bitcoin. Eu não sei se você percebeu, mas já comecei esse vídeo aqui um pouco diferente com você. A gente sempre comenta sobre Bitcoin, a gente sempre analisa o Bitcoin para entender o ciclo do mercado. Ele é quem dita as regras do jogo, ele é quem nos dita se a gente está numa região de capitulação ou uma região de fundo. Todos os outros ativos, eles serão uma análise secundária. Como a gente veio analisando durante um longo período aqui Bitcoin, porque a gente tinha essa aprovação de ETF, hoje a gente vai analisar exclusivamente Ether. Todos os padrões que eu falei com você em Bitcoin, eles servem para o Ether também. A gente vê que a formação de topo ela é constituída em uma zona eufórica dentro do NPL, a capitulação também é uma zona
ali aonde a gente tem a desistência dos players, tá? Veja que cada vez mais o ciclo ele vai ficando menos volátil. Isso daí depende também da movimentação do ativo. Último ciclo a gente chegou aqui na zona eufórica também, a gente fez a nossa capitulação, tudo se respeitando, simplesmente só estamos achatando só essa volatilidade. Isso acontece porque os primeiros ciclos são mais voláteis do que os ciclos posteriores. Quando a gente olha a fase que nós estamos de Ether aqui, a gente ainda está entrando ali em uma fase de otimismo, não chegamos em uma fase de crença. Olha só, a gente pode comparar aqui Ether com Bitcoin, por exemplo, para a gente ter uma ideia. O Bitcoin, ele já chegou na fase verde, que é a fase de crença. No Ether, a gente ainda não chegou dentro dessa região, a gente está dentro dessa região amarela aqui. Ou seja, isso daqui é mais um indicador de que o ciclo das criptos, ele sempre se repete. Olha só, ele sempre se repete. Não caia nessa ladainha de que dessa vez é diferente. Todo ciclo que eu vivenciei, toda movimentação que eu vivenciei, eu sempre escutei, dessa vez é diferente. No ciclo passado, a gente tinha a narrativa de que os institucionais chegaram, dessa vez era diferente. De que Bitcoin era um hedge contra a inflação, dessa vez é diferente. De que o Plano B tinha colocado um alvo de $100 mil por Bitcoin, dessa vez era diferente. Que a gente ia ter o super ciclo, e dessa vez era diferente. Como no bear market, eu também escutei que a gente tem elevação da taxa de juros, dessa vez é diferente. A gente tem a inflação dos Estados Unidos descontrolada, dessa vez é diferente. A gente tem a segunda maior corretora quebrando, os dominós estão caindo, dessa vez é diferente. A gente sempre vai escutar essas narrativas, como agora a gente está escutando que ETF de Bitcoin está na mesa, BlackRock está entrando no jogo, então dessa vez o ciclo é diferente. Galera, olha só, eu já escutei dessa vez é diferente algumas vezes, tá? Não estou há tanto tempo assim no mercado cripto, desde 2017, foi quando eu iniciei minha jornada ali, cara, e eu sempre escuto essa parada que dessa vez é diferente. O ciclo, ele sempre se repete. A única coisa que muda é a narrativa, beleza? Então a gente sempre vai considerar que dessa vez é igual à vez anterior, só muda a narrativa. Então a gente vê que a gente bate capitulação e a gente vai buscar ali um movimento eufórico. Ether ainda está um pouco longe. Ontem eu expliquei para vocês sobre o Realized Price do Bitcoin. Que o Realized Price é quem constrói a base do próximo fundo. Conforme a gente vê o Realized Price subindo, a gente vai ter o ativo nunca mais voltando ali no seu fundo anterior. Então, quando a gente olha aqui, o primeiro platô do Realized Price de Ether era $10. Ele nunca mais voltou em $10. Depois a gente teve um platô ali nos $200. Ele nunca mais voltou nos $200. Hoje nós estamos num platô de que é em $1.400 o Realized Price do Ether. A gente, lá no futuro, no próximo ciclo, a gente não vai voltar nesse fundo. E como eu expliquei para vocês na data de ontem que é importante a gente ter um aumento do Realized Price, a gente começa também a ter esse aumento do Realized Price do Ether. Isso daqui é o início, isso daqui é o pé, sim, que a gente tem de movimentações de bull run. A bull run, ela ainda vai estourar. Mas veja que Ether, por exemplo, hoje já está em 1.600 ali o seu Realized Price, tá? As pessoas que acreditam que Ether vai voltar para os $1.000, sinto muito, mas você vai ficar acreditando nisso daí pro resto da vida, talvez, beleza? Bom, quando a gente analisa para a quantidade de Ether dentro das corretoras, cara, isso daqui a gente tem uma parada extremamente bullish. Desde agosto de 2020 vem tendo uma saída bizarra de Ether de dentro das corretoras. Hoje a gente está na mínima, galera. A quantidade de Ethers que tem hoje dentro das corretoras é a mesma quantidade de Ethers que a gente tinha em 2016. Isso mesmo. A gente está falando que simplesmente a oferta circulante na prateleira que nós temos hoje é a mesma oferta que nós tínhamos em 2016. E lembre-se que a demanda pelo ativo hoje ela é muito maior do que foi em 2016. Porque hoje Ether é consolidado, em 2016 ele não era, em 2016 ninguém entendia o que era a rede da Ethereum, se falava que Ether era exatamente um concorrente do BTC, onde era uma moeda ali como se fosse a prata. Olha que louco, a narrativa que falava nessa época é que Bitcoin era o ouro digital e Ether era a prata digital. Cara, hoje ninguém mais fala que Ether é a prata digital.
porque a gente entendeu que Ether é uma plataforma de contratos inteligentes com algo completamente diferente. E vai segurando todos esses dados aí, porque isso vai fazer muito sentido para você na hora que eu for falar sobre o próximo ETF que vai ser aprovado, o próximo ETF que a gente vai ter narrativas sendo construídas no mercado. Bom, quando a gente analisa o número de novos endereços ativos dentro da rede da Ethereum, diário ali, né, a gente vê que estamos tendo um leve aumento, ou seja, a rede está começando a voltar a chamar a atenção aí dos players. Se a gente olhar para o número de Ethers em stake ali, que é essa linha azul aqui, isso daqui é a quantidade de Ethers que vão sair de circulação, tá? Hoje a gente já tem 35 milhões de Ethers fora de circulação. Se a gente voltar lá no balanço das exchanges, a gente vai ver que dentro das exchanges a gente tem 14 milhões de Ethers em circulação. A gente está falando que tem mais do que 2 vezes a quantidade de Ethers nas corretoras travados em stake. Em verde aqui é os Ethers em stake que estão no lucro, em vermelho é os que estão no prejuízo, tá? E para mim, isso daqui é uma grande sacada. Eu já mostrei esse gráfico milhares de vezes para vocês aqui no canal. Esse daqui é o gráfico mais bonito de Ether. Se você é um investidor, cara, não importa se você faz análise fundamentalista, análise de price action, análise on-chain, ou se você faz, cara, previsões futurísticas com bola de cristal do próximo preço que vai ser o ativo. Todas as análises, elas só vão funcionar se a gente tiver a oferta e a demanda, se a gente tiver essa equação formada. Se a gente não tiver aumento da demanda e diminuição da oferta, por exemplo, de nada adianta a sua análise fundamentalista, de nada adianta a sua análise on-chain, de nada adianta o price action, de nada adianta a sua bola de cristal, porque a oferta e a demanda é o que faz com que o preço de qualquer coisa suba ou caia. Preço do tomate, preço do arroz, preço da água, preço do álcool em gel durante o Corona Crash. Exatamente por conta da oferta e da demanda, a gente consegue ter a flutuação do preço do ativo. Olha só, o último ciclo nós saímos de $90 e nós fomos parar em $4.800 no Ether. E veja que durante esse período aqui a gente tinha um aumento de Ether dentro das corretoras, ou seja, a gente tinha um aumento da oferta disponível na prateleira, da oferta circulante, a gente tinha a linha verde subindo, que era o supply do Ether aumentando, tá? A gente está falando que ali no começo a gente saiu de 103 milhões de Ethers em circulação e a gente foi parar em quase 118 milhões de Ethers em circulação. A gente está falando que teve um aumento de mais de 10% do supply circulante. E veja que nessa época a gente não tinha essa linha azul. Essa linha azul aqui, ela representa a quantidade de Ethers travados em stake. Olha o que aconteceu exatamente quando a gente compara a partir do fundo para frente aqui. Se a gente considerar do fundo para frente, galera, a gente tem um aumento da linha azul, que é diminuição de Ether disponível em circulação, porque está sendo colocado em stake. A gente tem uma diminuição da linha laranja, porque tem menos Ether dentro das corretoras. E a gente tem uma diminuição da linha verde, que é a nova emissão de Ethers. A gente está construindo uma matemática perfeita para a gente ter um movimento explosivo de alta nesse ativo. Não um movimento explosivo de alta amanhã, na semana que vem. Não, estou falando desse ciclo, dessa próxima bull run. Essa parada vai estourar em breve e vai estourar muito forte, porque cada dia que passa a gente tem menos Ether disponível, ou seja, menos supply circulante e mais demanda pelo ativo, mais utilização da rede da Ethereum. Então a gente tem uma matemática perfeita para essa parada explodir. Eu já falei milhares de vezes aqui no canal. Essa é uma das teses que eu mais aposto para o próximo ciclo e é uma tese extremamente segura. Eu sei que tá todo mundo caçando a próxima gema, o próximo ativo que vai... Cara, mas Ether ainda está em oportunidades de compra, porque saca só, 2.200, né? Agora a gente já está em 2.500, mas falei isso durante um longo período, quando a gente estava entre 1.800 e 2.200, cara, eu sempre falei, Ether está em excelentes preços. E eu vou explicar para vocês exatamente por que Ether está subindo em vez do Bitcoin com a aprovação de ETF.
Bom, então a gente olhando para todos esses dados, dentro da análise on-chain, a gente consegue ver claramente que temos um excelente ativo diante da nossa frente. Se você não souber acumular essa parada, você vai perder mais uma oportunidade diante da sua frente. E quando eu falo que você vai perder a oportunidade diante da sua frente, tem pessoas que acreditam que elas têm todo o tempo do mundo para poder tomar a decisão. Tem pessoas que acreditam que tem todo o tempo do mundo para tomar a decisão de entrar dentro da carteira rumo a 1 milhão. Tem pessoas que acreditam que elas têm todo o tempo do mundo para comprar Bitcoin. Galera, a gente está lidando com um ativo cíclico. Existem fases para você comprar, existem fases para você vender. Se você ficar muito nessa espera de quando eu estiver preparado, quando a minha vida estiver solucionada, eu vou investir em cripto, provavelmente você vai entrar no próximo topo do mercado. Porque o tempo de entrar, o tempo de aportar, ele vai passando e ele vai acabar. Quando a gente estourar a nossa bull run ali, quando a gente estiver em novas descobertas de preço, você vai ter perdido a maior oportunidade da sua vida. Olha para o Bitcoin, a gente estava em 15 mil dólares. Hoje já estamos em quase 50 mil dólares. Olha quanto já andou. Para o próximo topo do mercado, por exemplo, quanto que você acredita que vai ser o preço? Você acredita que o preço do Bitcoin no próximo topo vai ser 500 mil dólares? 300 mil dólares? 200 mil dólares? Se você acreditar nesses patamares de preço, eu vou ter que jogar um banho de água fria em você. Porque a gente não vai chegar, galera. A gente sempre repete o ciclo. O ciclo, ele diminui a sua exponencialidade. Se no último ciclo a gente teve 12% de multiplicação, saímos de 4%, foi parar lá em quase 70%, nesse ciclo a gente pode esperar que o Bitcoin ele tenha menos de 10%, 10 vezes de multiplicação. Isso a gente está falando que se a mínima foi 15 mil dólares, menos de 10 vezes de multiplicação, a gente está falando que o preço do Bitcoin vai ser abaixo de 150 mil dólares. Ou seja, se a gente for a 100 mil dólares, a gente só tem mais uma alta de 100% dentro do Bitcoin. Olha que louco, quanta parte do ciclo já passou? A gente já andou uma boa movimentação aí. Tô dizendo que acabou as oportunidades? Não. Mas as oportunidades elas não vão estar na mesa para o resto da sua vida. Você não tem todo o tempo do mundo para tomar as decisões. Você tem que tomar as decisões de entrar na hora certa. Às vezes a gente entra sem estar preparado. Isso é super comum. Bom, quando a gente olha para o nosso querido Bitcoin aí, hoje pode ser um dia dele, tá? Um dia que a gente vai ver muito na mídia, né? Falando sobre Bitcoin, sobre a aprovação de ETF do Bitcoin, mas essa parada aqui não é o que vai me brilhar os olhos nesse momento. Eu quero que você observe essa linha branca aqui. Se a gente olhar para o Bitcoin e a gente vê o patamar de preço que nós estamos, a gente está rompendo esse topo aqui. É o último topo do bear market. A gente já tá livre, a gente já não tem resistência mais. O mercado, ele vai buscar esses 68 mil dólares aqui, é só questão de tempo. A gente já não tem grandes resistências pela frente. O mercado já está limpo, é só questão de tempo para a gente chegar dentro dessa região. Só que como eu falei com você, eu não quero falar sobre Bitcoin, quero falar sobre Ether. Olha só, se a gente fizer a mesma análise do Ether, a gente vai ver que o Ether ainda não chegou nesse último topo. Ether ainda não chegou na sua última resistência do ciclo para poder ficar livre e buscar um novo all-time high e buscar os 4.800 dólares. A gente está falando que Ether, comparado com o Bitcoin, ele ainda tem 30% de alta. Isso daqui é um dos grandes motivos que no vídeo de ontem eu falei com você. A gente chegou no final de uma história, um final de uma novela, aonde era a aprovação de ETF do Bitcoin. A partir de agora, o próximo ativo que vai ganhar narrativa, lembre-se, narrativas elas têm começo, meio e fim. Assim que a gente tem um fim, a gente dá um jeito de construir uma nova narrativa. O que eu quero dizer para você? A história de ETF de Bitcoin vai ser aprovado? Acabou, galera. Passou. O mercado ele vai precisar construir uma nova narrativa. Quem que é essa nova narrativa? Ela já está engatilhada. Isso já está na agulha. A gente já tem solicitação de aprovação de ETFs de Ether. Isso daí tem o deadline para metade do ano. Exatamente a mesma novela que o Bitcoin acabou de passar. Ou seja, a gente está tendo a oportunidade ainda de pegar um ativo descontado, nos preparar para essa próxima narrativa que vai acontecer daqui 6 meses.
Não é à toa que as últimas compras que eu fiz dentro da carteira rumo ao milhão, eu mais foquei em Ether do que em Bitcoin. Exatamente porque a gente tem que estar um passo à frente do mercado. Lembre-se, 12 meses à frente do mercado. Se a gente chegou no fim da narrativa de ETF do Bitcoin, qual que é a próxima narrativa que a gente vai investir? É a narrativa de Ether, que eu vou investir pelo menos e que as pessoas que seguem a carteira rumo ao milhão, elas vão investir pelo menos, tá? Então, quando eu olho, Ether ainda está super descontado, tá? E, obviamente, que se a gente for analisar o Ether / BTC, cara, a gente está em uma excelente região. A gente está exatamente no fundo. E esse candle aqui, ele está nos mostrando, esse candle ainda não fechou, mas ele já está nos mostrando que temos um interesse muito alto por Ether ganhar valor perante ao Bitcoin nesses próximos meses. E isso daqui vai junto da gente construir uma narrativa de ETF para Ether e não para o Bitcoin. Da gente colocar os holofotes direcionados para Ether e não para o Bitcoin nesse momento. A gente teve um falso rompimento do suporte anterior. Isso daqui geralmente é final de movimentação de baixa, como também de movimentação de alta. Falsos rompimentos simplesmente são a última cartada que o mercado tem para ele poder reverter a sua movimentação. Eu espero que nos próximos meses a gente vai ver Ether ganhando valor perante ao Bitcoin, tá? E se você se perguntou ontem por que Ether está subindo e não Bitcoin, sendo que o ETF que está sendo aprovado é de Bitcoin, por que raios que Ether subiu e não Bitcoin? A resposta é exatamente que compre no boato, venda no fato. Então, o que fez o Bitcoin subir foi o boato, não o fato. E quando o fato aconteceu, a gente cria um novo boato. Esse novo boato é exatamente ETF de Ether. Os big players, todo mundo vai olhar para isso a partir de agora. Obviamente, BlackRock, Fidelity, todo mundo está livre para poder entrar no mercado, todo mundo está livre para injetar dinheiro dentro do Bitcoin. Isso vai acontecer. A gente vai ver a nossa bull run sendo constituída muito por conta desse dinheiro desses caras que vão entrar. E não é hoje, não é amanhã e não é na próxima semana. É ao longo de 2024. Só que a gente vai ter uma narrativa em paralelo a isso também, e vai ser a narrativa do Ether. Eu já falei diversas vezes aqui para vocês dentro do canal que Ether estava super descontado e que quando ninguém mais queria Ether, era exatamente quando eu queria Ether. Quando ninguém queria Solana, foi quando eu quis Solana, quando eu quis Radial, por exemplo. Depois que todo mundo começou a olhar para esses dois ativos, Solana e Radial, eu não quero mais Solana, eu não quero mais Radial, eu quero Ether, eu quero Matic, por exemplo. Porque, para mim, agora o holofote, ele vai ser mirado pro Ether. E eu não me posiciono quando o holofote ele está mirado, eu me posiciono antes. O meu papel como analista, o meu papel como investidor é sempre analisar o mercado e tentar estar à frente das narrativas, tentar estar à frente da maioria das pessoas. Eu sempre vou conseguir isso? Obviamente que não. Eu não tenho 100% de assertividade, mas eu tenho ferramentas ao meu favor, ferramentas de análise de price action, ferramentas de análise on-chain, que elas me proporcionam estar à frente do mercado. Lembrando, se você quiser ter a minha carteira exposta para você, você pode entrar para dentro da carteira rumo ao milhão, tem o link na descrição. É uma carteira onde eu tomo as decisões, eu faço os investimentos, eu faço o gerenciamento com o meu dinheiro, tá? Eu simplesmente compartilho isso com você. Você só precisa copiar e colar para que você tenha os mesmos resultados que eu tenho. As pessoas que estão na carteira rumo ao milhão aí desde o começo já tem 20 mil reais aí no seu bolso, beleza? Se você quiser aproveitar, link na descrição. Espero que você me escute sobre Ether, como aqueles que me escutaram sobre o fundo do mercado, sobre o início do nosso bull market lá no passado. Tenho certeza que nesse momento estão sorrindo à toa, beleza? Então é isso, tamo junto, forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã.